Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitka e Lopes Cast. Eu sou o Wilson Lopes. Eu sou Natasha Vitka. E hoje debateremos sobre temas relevantes aí, jurídicos, né, para o mundo empresarial. Falaremos sobre direito tributário, direito do trabalho, recuperação tributária e tudo mais aí, dentre outros. É isso aí, Natasha, vamos lá. Vamos lá. É um assunto que é muito importante e sempre está presente, né, nas rodas de conversas entre os empresários, é a questão do pagamento de tributos, né? E o tanto que esses pagamentos impactam nos resultados das empresas. Mas do que pagar, existe também a possibilidade de recuperar esses tributos. Então, os empresários sempre, né, possuem dúvidas em relação a isso. Se é possível recuperar os tributos. Mas o que é uma recuperação tributária? Bom, a recuperação tributária é um procedimento muito interessante para os empresários, né? Ele aumenta, né, o volume do caixa, porque às vezes o empresário ele recolhe o imposto indevidamente ou a maior. Então, a possibilidade de recuperação tributária é dentro dessas duas situações. Ele recolheu indevidamente ou pagou o imposto a maior, pagou mais do que devia. Então, nesses casos, é possível que seja feita a recuperação do tributo pago. O que significa isso? Nada mais é do que pedir de volta esse valor. Então, é feito um procedimento perante o fisco, né, seja ele estadual, municipal ou federal, cada entidade com seu procedimento adequado. Esse processo pode ser feito de forma administrativa, que é muito mais rápido, né? E, caso seja inviável, essa recuperação deve ser feita judicialmente, através de um processo. Então, nessas condições, é possível requerer a devolução desses valores e colocar esse dinheiro novamente no caixa da empresa para que a empresa tome um fôlego. É muito comum que as empresas paguem tributos indevidamente sem ter conhecimento de que aquele tributo não deveria incidir sobre uma base de cálculo. Por exemplo, as empresas do Simples Nacional, que são sujeitas ao regime monofásico, né? Então, sobre alguns produtos, o PIS e a COFINS não são devidos, porque eles já foram recolhidos no início da cadeia. Então, ela adquiriu o produto, no caso, bebidas ou pneus, que são produtos sujeitos ao regime monofásico. O importador ou o fabricante já fez o recolhimento do PIS e da COFINS. E aí, chegando na empresa, né, depois de todo esse processo de compra, chegando na empresa, esse tributo que foi recolhido, ele deve ser segregado da base de cálculo para fins de recolhimento do imposto. Só que a maioria das empresas não tem esse conhecimento. Então, é feito todo o cálculo do imposto sobre a receita bruta, né, como determina a lei do Simples Nacional, e aí acaba recolhendo a totalidade. Então, como ele deixa de separar esse PIS e essa COFINS que já foi recolhido lá atrás, acaba recolhendo novamente. Então, muitos empresários não têm conhecimento dessa situação. E esses tributos, né, podem ser requeridos administrativamente a devolução desses valores para que possam incorporar no caixa da empresa. Entendi. Pelo que você explicou, muitas das empresas, então, sequer têm conhecimento que elas pagaram indevidamente esses impostos, esses tributos, porque quem recolheu inicialmente foi o distribuidor, seria isso, o fabricante? Sim, é o primeiro elo da cadeia, chamamos assim, né? Então, quando ela adquire isso do fabricante, né, ou do importador, ela adquire esse produto. Nesse primeiro elo já é recolhido o PIS e a COFINS. Então, quando o valor das vendas desses produtos adquiridos entrarem no caixa dessa empresa, esse valor do PIS e da COFINS, que já foi recolhido lá atrás, deve ser excluído da base de cálculo do imposto dessa empresa do Simples. Só que, na maioria dos casos, as empresas, por algum motivo, até por desconhecimento, não fazem
esse desconto e acabam recolhendo novamente o PIS e a COFINS, que já foi recolhido lá atrás pelo importador ou pelo fabricante. Entendi. Certo. Essa segregação, ela é feita manualmente, então? Sim, essa segregação é feita, a contabilidade faz essa segregação manualmente na hora do cálculo do imposto. Sim. Então, quando ela for fazer o cálculo do imposto, né, para que o empresário recolha a DAS, né, que é a guia para que deve ser recolhido o imposto Simples Nacional, é feita essa segregação e aí o abatimento desse imposto que já foi recolhido. Sim. Então, essa é uma atuação que é importante, um planejamento tributário. Quem que é responsável por esse planejamento tributário? É o contador? É um advogado? É uma atuação conjunta? Normalmente, advogados atuam nessa área e contadores também atuam, né? Não é uma atividade especificamente de advogados e também atuam em conjunto, né? Tem advogados que têm os parceiros contábeis e vice-versa. Então, há que se fazer um planejamento tributário para que não ocorra esse tipo de situação, né? Ou que torne cada vez menos, né? E a empresa não pague um tributo a maior ou indevido. Sim. E quando a empresa ela detecta, né, que ela pagou a mais esse tributo, ela consegue reaver os valores pagos por um período ou só daquele requerimento para frente? Como que funciona isso? O prazo para que ela possa requerer a devolução dos tributos é de 5 anos. Né? Então, dos últimos 60 meses, é possível que o empresário requeira a devolução dos valores que foram pagos indevidamente ou a maior. Sim. E aí, do deferimento em diante, é feita esse abatimento? Ou mensalmente tem que ser feito esses lançamentos dali para frente? Após o empresário ter detectado que realmente ele pode fazer ali essa exclusão da base de cálculo do tributo? A partir do momento em que ele detecta que a base de cálculo está sendo calculada a maior, ele deve automaticamente corrigir o erro para que não recolha novamente e acabe prejudicando o caixa da empresa. Mas se porventura houver novamente esses recolhimentos a maior ou indevidamente, ele pode requerer a qualquer momento uma nova restituição, fazendo a prova de que aconteceu o recolhimento indevido ou a maior. Entendi. Mas é importante frisar, então, que não é por ele ter corrigido naquele momento que automaticamente, dali para frente, tudo fica feito da maneira correta, né? É algo que tem que ser feito mensalmente e manualmente, é isso? Isso, porque a apuração do imposto ela não é feita de uma maneira automática. É utilizado alguns softwares, né? A maioria dos escritórios de contabilidade utilizam, mas ela não é feita de maneira automática, ela é feita de maneira manual. Então, ainda que seja feita a restituição, dali para frente tem que ser feita a correção para que não recolha indevidamente o a maior dos impostos. E isso causa muito impacto no fluxo de caixa das empresas, né? E até mesmo no lucro final. Porque muitas vezes, pelo que você acabou de relatar, as empresas acabam, com esse pagamento, comprometendo ali o lucro e valores para investimentos no próprio crescimento da empresa, né? Sim, a partir do momento em que ela recolhe o imposto indevido a maior, ela deixa de fazer alguns investimentos com aquele valor. Né? Então, realmente atrapalha no fluxo de caixa da empresa e muitas vezes, como o empresário não tem conhecimento, ele acaba nem contando com isso. Então, quando esse dinheiro volta, é um motivo de alívio para o empresário que, com certeza, vai destinar esse valor que foi recuperado para o crescimento da empresa. Tá? Então, ele vai fazer um novo planejamento com esse valor. Sim. E essa recuperação tributária, ela ocorre apenas em relação às empresas ou também é possível pessoas físicas recolherem valores indevidos ou valores a maiores de tributos? Em algumas situações, é possível também a restituição, né, dos impostos pagos por pessoas físicas. Um exemplo são pessoas, né, trabalhadores que têm 2 empregos. Existe um teto de recolhimento da contribuição previdenciária, né, para o trabalhador. Mas, às vezes, médicos, por exemplo, professores, trabalham em 2 ou 3 empregos. E um empregador não tem conhecimento do outro. E todos acabam recolhendo a contribuição previdenciária. Automaticamente,
considerando o salário, essa contribuição ela supera o teto, né, que é estabelecido pelo INSS. Então, quando o trabalhador toma conhecimento disso, ele pode recuperar também, dos últimos 60 meses, as contribuições que foram pagas a maior, ou seja, acima do teto previsto pelo INSS. Isso é muito rotineiro, muitas pessoas não têm conhecimento dessa informação e nem de que existe esse teto para recolhimento das contribuições previdenciárias. Uma situação também muito corriqueira e muito comum é a isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves. Muitas pessoas que possuem uma enfermidade grave, né, não são todas, mas algumas estabelecidas já na lei, né, então a lei estabelece quais são as enfermidades, elas podem requerer judicialmente ou junto à Receita Federal a isenção do imposto de renda em virtude dessa doença, que é considerada grave pela legislação. Essa recuperação, né, essa restituição também pode ser pleiteada dos últimos 60 meses, caso essa pessoa esteja acometida por essa doença por 60 meses ou mais. E nesse caso, uma dúvida que surge é, por exemplo, essa isenção, né, da pessoa portadora de doença grave. Ela é uma isenção que, a partir do momento que foi concedida, ela é para sempre, ou ela precisa ser renovada, a pessoa precisa continuar tendo sintomas para poder ter essa isenção? Como que funciona isso? Já tem um entendimento do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, que a partir do momento em que a pessoa é acometida pela enfermidade considerada grave pela lei, ela já possui esse benefício, né, sendo desnecessária a renovação. Caso a Receita Federal, por algum motivo, suspenda essa isenção, é possível ingressar com uma ação judicial para que o benefício seja reativado. Então, esse entendimento ele não prevê que a pessoa precisa continuar com sintomas. Por exemplo, uma pessoa que teve um carcinoma, né, que é uma doença considerada aí nessa lista de isenção. Ela teve há 10 anos, né, mas ela teve ali, né, fez o procedimento, teve a regressão da doença e hoje continua fazendo o acompanhamento, mas não tem mais os sintomas da doença. Mesmo assim, ela consegue manter essa isenção do imposto? Sim, consegue, porque de acordo com o entendimento do STJ, não é necessária a recidiva da doença para que a isenção permaneça, né? Então, mesmo nesses casos, né, uma vez deferida essa isenção, ela continua, né? A isenção continua e aí a pessoa continua usufruindo desse benefício, que é a isenção do imposto de renda, nesse caso. Mas, no caso, o fisco ele já mantém essa continuidade ou a pessoa ela tem que requerer novamente após um prazo? Como que funciona isso? Não, ela requereu o benefício, né? Depois que esse benefício foi concedido, ela passa a usufruir dele. Se, porventura, o fisco solicitar alguma documentação comprovando e a documentação for apresentada e houver a suspensão desse benefício, cabe uma ação judicial, né, porque esse entendimento da Receita Federal e do fisco vai totalmente contra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sim. Em alguns casos isso acontece, é necessário recorrer ao Poder Judiciário para que ela tenha esse benefício da isenção do imposto de renda restabelecido. Ah, sim. E é interessante, né, Wilson, que assim, essa questão de tributos, ela é muito importante e ela, em todos os setores da vida, há tributos, né? Então, até quando viemos, né, a falecer, também há tributos que incidem sobre isso. Então, em todos os momentos, né, nós ouvimos sempre sobre o imposto de renda, né? Mas são tantos os tributos que somos responsáveis e que, às vezes, pagamos indevidamente, com base em alíquotas que não são corretas, né? Eu falo, por exemplo, a questão de quando nós compramos um imóvel, né? Quando você compra imóvel, incide um tributo. Sim, na aquisição do imóvel, existe um tributo de competência municipal, né, de competência das prefeituras, chamado ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. É importante falar desse assunto, né, porque recentemente houve uma decisão também do Superior Tribunal de Justiça
contornando aí uma abusividade que há muito tempo vinha sido cometida pelas prefeituras. Então, o imóvel era adquirido por determinado valor, porém, o valor venal, que é a base de cálculo desse imposto, era muito superior ao valor adquirido. E aí a prefeitura, ela cobra sempre o imposto, o ITBI, pelo valor venal do imóvel. Então, em recente decisão, o STJ já decidiu que o valor do ITBI, né, que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da negociação. Então, se o valor da negociação é 100 e o valor venal é 200, antigamente recolhia-se pelo valor de 200. O STJ veio e disse, não, o valor, a base de cálculo, é sobre o 100, que está sendo o valor negociado. Então, isso tem causado muitas ações, né, que buscam a devolução dos valores do ITBI que foram pagos, né, na aquisição de imóveis, sobre o valor venal e não sobre o valor de mercado, o valor que foi negociado. Então, os contribuintes tiveram essa vitória, né, no Superior Tribunal de Justiça, e esse direito foi reconhecido e ingressam rotineiramente com ações judiciais, porque administrativo as prefeituras se recusam a devolver o valor, né, o que é necessário o ingresso de uma ação judicial, e estão ingressando para recuperar esses valores aí que foram recolhidos a maior, né, desde que o recolhimento tenha sido realizado dentro dos últimos 5 anos. Então, com certeza, foi uma vitória muito importante para o contribuinte. Por tudo que você disse, né, nós verificamos que existe sempre a possibilidade, né, se o valor foi pago a maior, de reaver esses valores, né? Então, muitas pessoas acabam não tendo esse conhecimento, né, não tendo conhecimento sequer que pagaram a maior. E, como você disse, muitas vezes também esse pagamento a maior também não é culpa nem do fisco, que não teve conhecimento que aquele valor estava com base de cálculo errada, né? Porque, por exemplo, na sua ponderação inicial, em relação ali ao recolhimento das empresas, do Simples Nacional, quem declara ali aquela base de cálculo manualmente é o próprio empresário, o seu contador, ou o responsável por isso na empresa, né? Então, é isso que é interessante, é algo que envolve múltiplas funções, né, e múltiplas análises, e que não há culpados ali, muitas vezes, por esse pagamento maior, né? Não é que o fisco, por exemplo, fez isso para prejudicar o empresário, né? Não, o fisco ele recebe, né, a declaração, né, de faturamento das empresas, e ele faz a conferência de acordo com o que ele recebe. Né? O fisco automaticamente, o fisco nunca vai, olha, se eu recolher o imposto a maior ou indevido, eu vou te devolver. Né? Então, de ofício, ele não faz isso. Né? Quem deve fazer toda essa análise, né, é um advogado, atuante na área, ou também, em alguns casos, pode ser feito pelo contador, caso ele tenha conhecimento para fazer esse tipo de trabalho, para que requerer essa restituição, essa recuperação dos impostos pagos. Mas, de plano, né, o fisco jamais vai devolver um valor que foi pago a maior ou indevidamente, porque ele não faz essa conferência. Né? Ele faz a conferência do que foi declarado e do que foi recolhido. Né? Se foi declarado a maior ou um imposto recolhido indevidamente, ele, na verdade, às vezes nem tem esse conhecimento. Porque a informação que ele tem é que o próprio contribuinte declarou. Né? Então, por isso a importância do planejamento tributário, caso identifique, né, essas situações, que procure um profissional, né, que atue na área para que possa requerer a devolução dos valores. Sim. E é importante, né, que seja um profissional que realmente atue na área e que tenha conhecimento, né, porque nós vemos, escutamos muitos relatos também de recuperações que não são viáveis, mas porque há falsas promessas de recuperação, e isso também pode causar um problema para as empresas, caso elas acreditem e tentem recuperar algo que depois não vai ser validado pelo fisco. Também existe esse risco, né? Não é porque eu fui lá e lancei uma informação que não é correta ali que eles vão ser obrigados a me devolver algum valor. É isso ou não? Sim, essa questão, né, por conta do mercado, né, de falsas promessas,
é uma das maiores objeções para os trabalhos da recuperação tributária, né? Então, todo profissional que atua na recuperação tributária, com certeza, já enfrentou essa objeção e também a objeção de que, se ele requerer essa restituição, ele vai sofrer uma fiscalização, né? Com relação à fiscalização, não é verdade, né? Se a empresa tem todas as declarações entregues corretamente, todos os impostos recolhidos, com certeza a chance de uma fiscalização é muito pequena, né? Porque o fisco faz toda a conferência antes de fazer essa devolução, né? Não é simplesmente fazer a retificar a declaração e falar, olha, aqui eu recolhi a mais, ou esse imposto não era devido, eu recolhi. Não. Quando é feita essa retificação, né, do documento, aonde solicita e demonstra os valores que foram recolhidos a maior ou indevidamente, o fisco faz toda uma conferência, né? Não é simplesmente fazer a retificação. Deve ser comprovada, né, com documentos, até porque o fisco tem acesso a todos os documentos da empresa, né, de uma forma muito rápida e segura, até porque o contribuinte fornece toda essa documentação para ele. Então, ele faz toda essa conferência, estando ok, ele faz a devolução, tá? Mas essa questão da recuperação tributária, o empresário tem que ouvir com muita cautela as propostas que chegam até ele desse tipo de trabalho, para que não seja enganado e aí faça qualquer tipo de compensação ou qualquer pedido de restituição e aí acabe sofrendo uma fiscalização, fazendo uma compensação indevida e aí sendo multado, né? Então, o empresário precisa ter cautela, confiar no profissional, confiar na empresa com quem ele está lidando, né, para que ele obtenha êxito aí nesses trabalhos. Sim, então, pelo que você acabou de relatar, por exemplo, uma compensação indevida, um pedido de recuperação indevida, ele também pode ter implicações para o empresário, como, por exemplo, a aplicação de multa, isso? Com certeza, ele sofre uma fiscalização, né, muito provável que a fiscalização aconteça, e ele também sofre uma penalidade, uma multa, por ter solicitado uma compensação indevida, por exemplo. Sim. Né? É algo que realmente precisa uma análise detalhada, né, para que não tenha nenhum prejuízo e sim alcance o resultado almejado, que é essa recuperação e aí um fôlego no fluxo de caixa das empresas, né? Sim, essa compensação tributária, essa restituição tributária, ela deve ser feita pelo profissional de confiança com muita cautela. E análise de documentos também. Não é possível fazer uma restituição ou uma solicitação de compensação se o documento diz que você não tem esse direito, né? Então, por isso que o empresário precisa ouvir as propostas de profissionais sérios, de confiança, para que realmente faça esse trabalho com excelência e para que ele não, ao invés de conseguir um benefício que é a restituição, ele arrume um problema para ele, como uma fiscalização, por exemplo. Sim, e é importante também o empresário, ele nessa questão, né, de ser um profissional da confiança, porque ele vai ter que realmente abrir ali para aquele profissional, seja advogado, seja contador, quem for, né, a empresa responsável, ele vai ter que abrir toda a parte fiscal dele, não omitir informações, porque para que essa análise seja feita corretamente, né? Porque se as informações forem incompletas, também pode gerar ali uma análise incorreta, não por culpa de quem analisou, mas pelas omissões de informações, né? Sim, é necessário que ele forneça toda a documentação que foi solicitada pelo profissional, né, para que ele avalie de uma maneira adequada e ache qual a melhor oportunidade de recuperação e, se existir, que essa seja feita com excelência, né? Não é possível ali que o empresário possa omitir alguma informação ou algum documento que prejudique o trabalho do profissional que ele contratou, né? Então, por isso, deve existir essa relação de confiança entre os dois. Sim. Isso realmente é de suma importância. E esse esclarecimento, né, Wilson? Porque, como você disse no início, muitas pessoas, né, e na maioria das vezes, esses pagamentos de tributos, de impostos, são feitos a maior, mesmo por desconhecimento, né? Então, sim, esse esclarecimento, eu creio que seja de grande valor, né? Toda a questão tributária dentro de uma empresa, ela deve ser observada de uma maneira estratégica.
Muitos empresários entendem que o investimento em um profissional da área é um custo, quando na verdade é um investimento, né? Porque é um planejamento tributário bem feito, né? Identificadas as oportunidades de recuperação tributária, sendo que identificada essa oportunidade é a consequência de que o valor retorne para o caixa da empresa. E a economia que ele tem com o apoio desse profissional é muito grande, né? Sem contar que ele está contando ali com um profissional especialista na área que está dando todo o apoio necessário nessa área. Então é muito importante que ele tenha esse apoio, né, da área tributária e que esse planejamento seja feito de uma maneira adequada. Algumas empresas optam, por exemplo, pelo regime do Simples Nacional, quando na verdade o regime mais adequado é o lucro presumido, por exemplo. Mas quando ela identifica isso? Quando ela tem o apoio de um profissional que faz toda essa análise, todo esse planejamento, né? Mas, infelizmente, muitos ainda não contam com esse tipo de assessoria, com esse tipo de serviço, o que às vezes acaba implicando, né, num regime tributário inadequado, que poderia gerar muito mais lucro para a empresa, né? Então, por isso que eu volto a dizer que a área tributária da empresa, né, a área fiscal da empresa deve ser tratada de uma maneira estratégica e não de uma maneira corriqueira, né? Porque normalmente estou enquadrado em um regime tributário, então eu vou seguir dessa forma, mas sem avaliar durante o desenvolvimento da empresa se aquele regime tributário que ela foi enquadrada lá atrás, quando da sua fundação, ainda é viável para a empresa. Sim. Né? Dificilmente uma empresa, sem um apoio de um profissional, ela para analisar essa questão. Sim, sim. E você sabe que eu vou um pouco mais a fundo, né? Que essa questão tributária, ela acaba também impactando na competitividade do valor do produto ali, né? Vendido no mercado, né? Porque se você paga mais impostos, o seu valor final do produto acaba também ficando maior, porque esse valor, né, dos tributos estão ali incorporados dentro do seu preço, né? Sim. Então, acaba, inclusive, no meu entender, impactando até mesmo nessa questão de você ter um valor competitivo no mercado, né, para poder concorrer ali com outras empresas no mesmo setor e ter um valor atrativo para também ser escolhido ali pela pessoa que vai comprar, né, ou adquirir aquele produto ou aquele serviço, né? Sim, agora ainda mais, né? Com a iminência da reforma tributária, né? Vem aí os novos tributos que substituirão os antigos, né? IBS, CBS. As empresas terão que se reestruturar, né, com relação aos valores, né, dos seus produtos e mais atenção ainda ao valor dos contratos, não apenas os novos, mas os contratos, né? As empresas que fornecem produtos, né, bens ou serviços, né, de uma maneira geral, elas terão que se reestruturar, não só dos novos contratos, né, daqui para frente, mas como dos contratos que estão em vigor, né, que estão em andamento, justamente por conta do preço, né? Então, essa alteração passa a ser ainda mais significativa para os empresários, que vão depender cada vez mais de um planejamento tributário mais eficiente. Por tudo isso que você relatou, né, você vê que assim essa questão do planejamento tributário ele vai impactar inclusive na sobrevivência das empresas, né? Porque é um planejamento realmente estratégico e muitas empresas que acabarem não se atendo, né, não se atentando, não se adaptando, não entendendo realmente que forma o preço do produto ou do serviço dela, vai acabar se tornando insustentável ali na frente, porque os tributos, as obrigações ali envolvidas vão acabar consumindo tudo aquilo que ela teria para receber e o lucro acaba sumindo e ela, a longo prazo a empresa não se mantém, né? É muito comum que os empresários não tenham conhecimento do custo do produto, né, ou do serviço que ele venda, né, ou do serviço que ele presta, com relação a todos os seus custos para formar o preço, em especial aos tributos que são recolhidos sobre aqueles valores, né, o que acaba fazendo que o empresário tome diversos prejuízos financeiros e perceba isso só quando ele está num buraco, digamos assim, né, quando os prejuízos já foram acumulados e aí ele tenta se socorrer de alguma forma, né?
mas com antecedência, com planejamento, é muito possível que esse tipo de situação seja evitada, né? Então, com a reforma, é muito importante que os empresários fiquem atentos, né, à nova carga tributária que vem por aí, as novas condições contratuais, né, devem ser restabelecidas com seus fornecedores, para que a empresa possa continuar se desenvolvendo e crescendo, né? Mas a partir de 2026, a visão das empresas terão que mudar no sentido de se reestruturar e se planejar de uma maneira mais efetiva, mais corriqueira, né? Principalmente na sua área fiscal. Eu tomaria a liberdade até mesmo de entender que essa adequação já deveria começar, né? Porque muitas empresas acabam firmando contratos com um período de vigência que já abarca aí 2026, 2027, né? Então, às vezes, se elas acabam não se atendo, né, a essa mudança, o valor que é passado hoje, com base na carga tributária atual, acaba ali em 2026, 2027, estando todo comprometido porque não se ateram, né? Então, a importância de um contrato também bem elaborado em relação a isso, porque senão, hoje, aquele produto é rentável, o valor está adequado, mas se considerarmos o mesmo parâmetro de hoje, com a tributação que virá em 2026, 2027, esse valor já vai estar comprometido, né? Então, principalmente esses contratos que são feitos a longo prazo, eu creio que esse planejamento estratégico já deve iniciar, né? Sim, o IBS, a CBS, né, e a reforma tributária já é uma realidade, não é? Então, já devem ser adotadas as providências, né, de contratuais e de planejamento, considerando toda a reforma, né, de acordo com o seu ramo de atividade, ser verificado o que essa reforma vai impactar naquele ramo em que o empresário atua, para que ele não sofra as consequências no futuro, né? Porque agora ele consegue tocar a empresa, mas vai chegar num determinado momento em que o prejuízo acumula por conta dessa falta de planejamento e às vezes por falta de conhecimento e clareza isso acontece, e aí o negócio realmente fica insustentável e ele não consegue voltar atrás. Então, a reforma já é uma realidade e é necessário que as empresas já se adequem a partir de agora. Sim, sim. Eu concordo com você. Acho que esses esclarecimentos são realmente relevantes e de suma importância até para a sobrevivência das empresas, né? Porque cada dia mais, né, o mercado exige mais do empresário conhecimento e planejamento. Sim, a área tributária ela se assemelha à área trabalhista, né? Eu penso até que são duas áreas correlatas nesse sentido, né? Atualmente é muito necessário analisar também a área trabalhista da empresa, de como ela se desenvolve, né, dentro de uma empresa. Inclusive, ambiente de trabalho, hoje se fala muito de saúde mental, né, no ambiente de trabalho, tema de extrema relevância e muito em alta, né? Sim. Então, as atualizações elas são constantes. Então, é muito necessário que o empresário esteja atento, né? O tributo, a área fiscal deve ser analisada de uma forma estratégica, né? E a área trabalhista também não deixa de dever ser analisada como uma área estratégica, até porque o maior patrimônio que uma empresa tem hoje são as pessoas, né? As pessoas Sim. que fazem a empresa se desenvolver, as pessoas que estão comprometidas ali com o crescimento da empresa. Então, é muito importante que esteja também num ambiente que seja favorável a todo esse crescimento, né? Preservando também a saúde mental do trabalhador, né? Mas eu tenho uma dúvida também com relação a isso. O que o empresário deve adotar? Quais medidas ele deve adotar para que ele possa garantir para o colaborador dele um ambiente de trabalho saudável? Então, Wilson, você sabe que assim, esse assunto é de suma importância, né? E tem uma relevância que foi destacada, inclusive com a atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, né? Essa atualização, ela se deu em virtude do aumento expressivo de afastamentos relacionados à saúde mental,
né? Então, no ano passado, foram mais de 460 mil afastamentos por saúde mental. O que deixou bem claro, né, que a saúde mental dos trabalhadores está em colapso. E que a partir do momento que as empresas elas não se preocupam com isso, elas perdem realmente o maior patrimônio que elas possuem, que são os trabalhadores, e com eles a produtividade, né, e o aumento da rotatividade, o aumento de afastamentos médicos e acaba também o aumento do passivo trabalhista. Então, com a norma regulamentadora número 1, foi estipulada, né, a obrigação das empresas prevenirem os riscos psicossociais, que são os riscos que interferem diretamente aí na saúde mental dos trabalhadores. Então, antes, a norma regulamentadora já existia, né, e ela previa outros riscos expressamente, e agora foram incluídos os riscos psicossociais, com a vigência que foi prorrogada para o próximo ano. Então, o que as empresas elas vão precisar fazer? Elas precisam detectar, né, quais são os riscos psicossociais de cada atividade da empresa. Então, elas precisam olhar para as funções da empresa individualmente. Né? Então, o risco psicossocial, por exemplo, de um advogado é diferente do risco psicossocial aqui um operador de telemarketing tem. Né? Então, a empresa ela precisa analisar por função, detectar esse risco psicossocial e ter medidas para prevenir esses riscos psicossociais. Então, é uma atuação, né, que ela tem que ser conjunta. Né? O trabalhador também tem que estar inserido ali nessa detecção dos riscos psicossociais e nas medidas para poder prevenir isso. Né? Então, tem essa obrigação de prevenir e ter medidas constantes. Então, não é só constar ali o risco psicossocial, por exemplo, no perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador. Né? Não é algo para constar apenas num papel para dar uma satisfação para o Ministério do Trabalho caso haja uma fiscalização. É algo que tem que ser efetivamente implantado na empresa para ter resultados efetivos, para diminuir os afastamentos médicos, para garantir ao trabalhador um ambiente que seja realmente adequado para a saúde mental dele. Então, são medidas, por exemplo, né? Você me perguntou uma medida que é importante. Hoje é obrigatório, né, que as empresas elas tenham um treinamento para uma emergência de saúde mental. Então, se eu tenho ali um funcionário que teve uma crise relacionada à saúde mental, como que eu vou cuidar desse funcionário? Qual vai ser o primeiro socorro? Como eu tenho alguém que está habilitado, que sabe como atender uma emergência de saúde mental? Então, isso é uma das medidas que essa atualização da norma regulamentadora prevê. Né? E algo que é importantíssimo, né, na prevenção é a questão do assédio moral, né, que é um dos riscos psicossociais mais presentes, né, nas empresas, independente ali do nível hierárquico daquele colaborador. Então, a prevenção do assédio moral, a conscientização sobre, né, como evitar, sobre como se comportar se você for vítima do assédio ou se você perceber que outro trabalhador está sendo assediado. Né? Então, a parte de conscientização, eu acho que ela é muito importante. Né? As pessoas saberem o que está acontecendo, elas terem a informação e também elas se sentirem ali confiantes na empresa que elas podem se abrir. Né? Então, é necessário também que as empresas implantem um canal, né, para que os funcionários, os colaboradores, eles tenham essa liberdade de se reportarem e narrarem o que eles estão vivendo ali e pedir que a empresa tome providências. Então, existe a necessidade de ter um canal para que esses trabalhadores possam se reportar também quando se sentirem ali acometidos, né, por assédio ou outras questões que envolvam os riscos psicossociais. Legal. Os empresários,
ficam um pouco receosos com a implantação dessas novas medidas, né? E é importante esclarecer o que eles terão de benefício com isso também, né? O que a gente pode colocar, né, para os empresários que nos assistem e nos ouvem agora? Talvez aumento da produtividade, um ambiente de trabalho mais adequado, né? O que a gente pode colocar de benefícios com a implantação dessas novas medidas? Você sabe, Wilson, que assim, eu entendo que essas medidas, elas são extremamente benéficas para os empresários, né? Muitos, como você disse, têm essa impressão de que é apenas um custo a mais. Mas não, na verdade, quando um trabalhador ele se sente ali acolhido, ele se sente pertencente à empresa, ele se sente realmente respeitado no ambiente adequado, a produtividade dele assim aumenta absurdamente, né? Porque ele é a questão do sentimento realmente de pertencimento, né? A partir do momento que eu pertenço a algo e que eu me sinto valorizado, eu vou querer que dê certo. Então, a produtividade aumenta absurdamente e a produtividade que acaba gerando lucro na empresa, né? Sim. A questão da rotatividade de funcionários diminui muito, porque hoje é comum, né, que o trabalhador, quando não se sinta ali respeitado, num ambiente adequado, que ele se desligue da empresa. Então, hoje as pessoas não têm mais aquela concepção de trabalhar num lugar inadequado apenas porque precisa do salário no final do mês. As Sim. pessoas buscam, né, ter saúde e ter um ambiente adequado para ficar ali o período que, se você for ver, nós ficamos mais no trabalho do que em casa com a nossa família. Então, as pessoas têm hoje a concepção disso e buscam um ambiente. Então, a questão da rotatividade diminui muito e também a questão, por exemplo, dos afastamentos médicos, né? Porque os afastamentos médicos, eles também impactam na empresa. Porque a partir do momento que aquele trabalhador ele se afasta, alguém vai precisar ocupar o lugar dele para fazer a função dele. Então, às vezes, o trabalhador fica afastado por 90, 120 dias, até mais, né? Porque há casos graves de saúde mental, onde os afastamentos precisam ser por períodos superiores. Então, por mais que esses afastamentos, né, quem arque é a Previdência, né, afastamentos por mais de 15 dias, os valores são pagos pela Previdência, mas o empresário ele tem um impacto, porque ele precisa colocar uma pessoa ali para fazer aquela função. E, assim, quem se afastou já tem a experiência, já está no ritmo da empresa, já conhece os procedimentos, já conhece as normas e já tem um resultado diferente do que uma pessoa que eu acabo de contratar e precisa ser treinada, precisa ter conhecimento, precisa de todo um aparato e um tempo de maturação, né, para que ela possa realmente dar os resultados que aquele outro profissional já dava, porque já tinha conhecimento e um tempo ali naquela função. Então, essa questão dos afastamentos também, porque diminuem os afastamentos, é algo que impacta muito. E também a questão dos passivos trabalhistas, né? Porque a pessoa que se sente lesada na sua esfera moral, a pessoa que tem um dano na sua saúde mental, que muitas vezes acaba refletindo, né, em outros âmbitos da sua vida, ela pode ingressar com uma reclamação trabalhista para poder requerer a indenização, a reparação desse dano, né? Então, a partir do momento que você se preocupa com aquele trabalhador e que você se adequa às normas, lógico, você não impede que aquela pessoa entre com a ação, mas você vai poder provar, caso essa pessoa ajuize uma ação contra você, que você tomou todas as medidas, que você não foi conivente com determinadas situações, né? Então, você está ali documentado e amparado que tudo que era possível ser feito foi feito dentro da legislação. Perfeito. Realmente uma verdadeira aula aí sobre direito do trabalho, NR1, né? A norma que está mais em alta aí hoje na área trabalhista. Mas, Natasha, nosso tempo se esgotando aí, foi muito bacana o nosso bate-papo, uma hora passa muito rápido, né? Então, com certeza, a gente vai ter a oportunidade de gravar um outro episódio falando também sobre
outros temas muito relevantes para a área do direito e também para o mundo empresarial. Então, agradeço você pelas explanações e agradeço também a você que nos assistiu e nos acompanhou até agora. Né? Então, fiquem ligados aí nos próximos episódios do Vitka e Lopes Cast, com temas de extrema relevância aí para o mundo empresarial. Sou eu quem agradeço, Wilson, agradeço por esse debate, pela aula de direito tributário que foi dada, pelos esclarecimentos, que realmente são dúvidas assim, são dúvidas corriqueiras e que não sabemos as respostas muitas vezes, né? Então, eu creio que todos que nos ouvem puderam assimilar todas essas informações que foram passadas por você de uma maneira tão clara, né? E uma maneira tão leve, num assunto que muitos acabam não querendo tratar porque tem o peso da área tributária, né? Sim. Então, agradeço muito, agradeço a todos que nos ouvem e espero vocês nos próximos episódios. É isso aí, fiquem ligados nos próximos episódios do Vitka e Lopes Cast.